Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu tô numa fase de livros japoneses. Eu acho que o fato de ter quase 40 anos, estar solteira e não ter filhos num mundo em que todo mundo espera de mim algo diferente disso, talvez eu esteja buscando nessa literatura um entendimento silencioso de que eu não estou, afinal, vivendo tão errado assim. Eu terminei de ler o romance de estreia do autor Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, As Colinas de Nagasaki, que foi publicado em 1982. Ele é sobre uma mulher japonesa que vive na Inglaterra, ela acabou de perder a filha, que se matou, e recordam um verão em Nagasaki. Curioso que, apesar de o tema aqui ser suicídio, parece até que o livro é pesado, dramático e tal, mas não é. Ele tem, sim, um tom melancólico e inquietante, mas é mais pelo passado e não exatamente pela morte da filha, o que é bem curioso, porque o foco não é de forma alguma um motivo ou a história dessa filha. A gente podia falar aqui de um monte de coisa, que inclusive eu já trouxe no episódio sobre o livro Uma Questão de Conveniência, mas eu vou focar no que mais me impressionou ou chamou a atenção. Me parece que a vida de uma mulher no Japão, nesse contexto histórico, era um exercício constante de sobrevivência, emocional e social. Você podia ter coragem para tentar furar o sistema, muitas vezes pagando um preço alto, que é exclusão, violência, pobreza, reputação destruída, ou até para aceitar a vida dentro dos limites impostos e criar estratégias silenciosas de adaptação. Haja coragem também para seguir na norma com essas condições. Se existe uma ideia já consagrada de que a mulher deve se moldar ao que é esperado dela, sem demonstrar resistência, me parece que terá sido uma luta quase invisível sair desse paradigma, sabe? E talvez o ato de resistir seja mesmo algo simples, pequeno, como escolher viver sozinha, não se casar, ou talvez seguir algum sonho, ou algum desejo que está fora da norma. A gente sabe que o mundo julga e condena, alguns mais que outros, e minorias estarão sempre no centro do alvo, mas a gente tem evoluído, mesmo que nem sempre pareça assim. E esse livro é um retrato de uma época e tem um contexto, mas não deixa de expressar certas preocupações e dificuldades que mulheres passam ainda a nível diário. Existe uma expectativa social de como uma mulher deve falar, se mover, se calar e escolher suas batalhas. E assim como Sayaka, no livro de Uma Questão de Conveniência, o Kazuo aqui também traz uma narrativa um tanto angustiante nesse sentido de deixar o leitor indignado. Existe um respeito muito grande na decisão do outro aqui nesses personagens, por mais que seja uma decisão aparentemente equivocada, seja amiga, sogro ou até o marido, que me deixa ao mesmo tempo perplexa e compreendida. Eu vou tentar explicar. Perplexa eu fiquei porque o brasileiro adora se meter na decisão dos outros, né? E eu digo isso com muito carinho e amor. A gente se mete pra proteger, pra ajudar, porque se importa. A gente fala pra amiga, tá maluca sair com esse cara de novo? Tá doido? Olha a grosseria com que ele, né, falou contigo no último encontro. Ou algo assim. E a gente tenta fazer de tudo pra acordar essa amiga e não fazer, pra ela não fazer o que não deve. Embora a decisão, obviamente, cabe a ela, e somente a ela, para o que ela faz da vida dela, certo? O brasileiro é o oposto do japonês aqui nesses costumes, pelo menos nesse exemplo desse livro. E, né, pelo que eu estou entendendo da literatura japonesa, que é o que me traz aqui de impressão de como funcionam os costumes japoneses. A gente não tem tanto respeito assim pela privacidade, nem dos outros, nem da nossa. A gente não reserva tanta coisa assim para os nossos diários, sabe? E eu não falo isso, na verdade, pessoalmente, não. Eu falo como sociedade, porque eu, pessoalmente, também tendo a ser um pouco diferente disso. Mas, normalmente, a gente tende a se expor e aceitar muitos conselhos. A gente é deveras sugestionável. E olha que muitas vezes isso é bem ruim, tá? Até Portugal já é bem diferente do Brasil nesse sentido também, tá? E aqui o português é 1000 vezes mais reservado que o brasileiro. Eu me esforço diariamente para lembrar disso. Mas o que eu queria dizer também com me sinto compreendida, que é um certo paradoxo, né, entre o espanto e a compreensão, porque, como eu falei, eu sou uma brasileira meio esquisita. E eu tendo a não me meter na decisão do outro. E não pedir tantos conselhos assim.
A minha mãe queria fazer algo que eu achava que ia ser ruim e eu não dizia nada porque a decisão era total dela. Ou uma amiga me confidencia algo e eu acho que é um caminho errado, eu fico pensando, mas quem sou eu para dizer o que é certo? Se eu não tive a mesma educação que essa pessoa, a mesma jornada que ela, nem dei os mesmos passos, como é que eu posso opinar? Então cabe cada um, né, saber melhor de si, certo? Mais ou menos. Porque isso eu pensava até os meus 30 e poucos. Eu acho que eu fui aprendendo ao longo da vida a equilibrar um pouco entre isso e o hoje, que é o que eu faço. Porque depois que a gente começa a perceber que nem todo mundo enxerga o óbvio, ou as possibilidades infinitas de uma situação, falar a nossa visão da coisa quando uma pessoa pede a opinião, ou mesmo quando ela não pede, mas a gente vê que é uma coisa que precisa ser dito, precisa ter um outro olhar, eu não acho que é exatamente se meter nem dar uma de juiz, não é mesmo. Também depende da maneira como a pessoa entra nisso e fala, né? Mas eu acho que aqui a gente está oferecendo um prisma diferente. A gente desbloqueia uma ideia, ou ajuda a desbloquear uma ideia, uma faísca de ideia. E isso só contribui, abre uma janela. Eu não acho que há nenhum mal nisso. Depois é claro que a decisão vai ser da pessoa. Aí sim a gente tem que respeitar essa decisão. Não dá para ficar se metendo mais que isso. E curiosamente, mesmo sabendo disso, o meu lado brasileiro é constantemente silenciado por essa cultura mais reservada daqui de Portugal. E imagina a japonesa, né? Mas eu já levei alguns tapas nesses últimos 2 anos aqui tentando ajudar e com a melhor das intenções, né? Porque eu acho que tem coisas que só o brasileiro entende, só a nossa maneira de ver a privacidade e reservas que vai entender o que eu tô querendo, exatamente o que eu tô querendo dizer aqui. Mas voltando para a literatura, enquanto a autora de Uma Questão de Conveniência tem uma voz mais neutra, onde a protagonista não se indigna nem nada, mas a gente sente a opressão nas entrelinhas, Kazuo, embora tenha crescido no Reino Unido, e não no Japão, porque ele nasceu no Japão, mas com 5, 6 anos de idade ele já se mudou para o Reino Unido. Ele olha para uma Nagasaki de fora, reconstrói um cenário meio que tradicional de pós-guerra e destruição pela bomba. Vamos lembrar que aqui a cidade estava se reerguendo, né? Tentando se reerguer depois da bomba, depois da guerra. Mas ele traz isso com uma lente muito mais observadora e memorialista. A mulher japonesa, nesse contexto, aparece como alguém aprisionada em convenções que o narrador masculino descreve com certa distância. Ele entende o que está acontecendo e até sente empatia, mas ele não viveu essa opressão como experiência direta. De fato, aqui ele tem uma perspicácia muito grande, porque está falando de um ponto de vista feminino, né? Mas isso é super interessante na narrativa dele, porque dá ao texto um tom mais reflexivo, saca? Não é tão clínico como no caso da Sayaka. Então a resistência da personagem feminina aqui, quando existe, é narrada com uma carga de melancolia e fatalismo. É uma visão um pouco masculina mesmo da coisa, mas isso é interessante. Ajuda também que o autor escolheu misturar um presente e um passado para contar a história, porque assim ele pode contemplar os costumes de dentro e de fora da cena ao mesmo tempo. Há mais lirismo, ao meu ver. Tem mais peso emocional. Porque sempre que a gente fala do passado, a gente tem que lembrar que inconscientemente também a gente está falando de uma sensação constante de perda. Tanto para o autor, né, para a narrativa, quanto para o leitor. Para a experiência do leitor. Eu acho que é uma arma bastante poderosa na literatura no que diz respeito ao efeito que causa no leitor. Essa coisa do tempo, da morte, da perda, da mortalidade, enfim, do tempo que passa. E aí você pensa, o que provoca mais, embora isso não importe muito? O choque silencioso da Sayaka, que o normal relatado é profundamente perturbador, do tipo que nos faz pensar, se eu morasse ali, eu também acharia isso tudo normal e aceitável? Ou a reflexão do Kazuo, onde a gente percebe que há um mal nisso tudo e nos coloca para pensar no custo emocional de obedecer às regras sociais a fim de sobreviver. Como eu disse, eu acho que ambos os livros têm N outras questões que eu poderia ter discutido aqui. Enfim, eu fiz apenas um recorte do que me chamou a atenção nesse momento de leitura. Até porque eu estou vivendo um momento, né? Talvez em outra fase da vida eu tivesse feito um outro recorte. São livros, de fato, riquíssimos. Os dois, gente. Os dois, de formas diferentes e parecidas.
É até difícil de explicar. E a literatura japonesa me encanta. Vocês já leram? Se sim, o que acharam? E o que mais chamou a atenção de vocês? Qual foi o recorte do que é mais, entre aspas, importante nessas leituras? Até o próximo episódio.